Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a segunda parte da 13ª lição do nosso Método Moderno de Tupi Antigo. Lição esta intitulada A Pescaria. Eu convido vocês então a lerem comigo a lição a partir do ponto em que nós paramos, na nossa primeira parte. Vejam então aí a quinta linha desta lição. O índio perguntou para o outro lá, que estás fazendo? E ele responde assim, Pindá aimonhang witekobo. Estou fazendo anzóis. Literalmente, eu faço anzóis, ou anzóis faço estando. Certo? Nessa construção aí, nessa perífrase estar mais gerúndio, nós então vamos conjugar o verbo principal e vamos usar o verbo estar no gerúndio, o contrário do português, tá bem? Como nós já vimos. Vejam aí a próxima linha. Eresope iguaçupe pirare quiane. Irás para o rio para pescar peixes? Então vejam aí o verbo equi. Equi significa arrebatar, arrancar. No caso de peixes é pescar, entende? Então, equi. Como é que é o gerúndio de equi? Ele termina, numa semivogal. Então ele vai fazer o gerúndio dele com a também, do mesmo jeito que os verbos que terminam em consoante, tá? É a mesma regra. Quando é semivogal, o iode, Equi, equia. Como ele é verbo de S, ele se conjuga com S, a sequi pirá, ere sequi pirá, o sequi pirá. Quando ele estiver no gerúndio e receber um objeto, nós colocamos o R antes. Então, para pescar peixes, pirarequia. Agora, e se eu quiser dizer para pescá-los, ou então pescando-os, aí então basta colocar o S. Sequia, pescando-os ou para pescá-los. Certo? Muito bem. Vamos para a linha seguinte e vejam lá o que está escrito. Pa, pirarequiape cheiromo ereiur. Sim, vieste para pescar peixes comigo? Observem só uma coisa, esse P que vocês estão vendo aí, ele não faz cair a vogal A, certo? Como ele acontece no caso de uma posposição. Por exemplo, oca, ocupe. Não, quando o P é partícula interrogativa, ele não faz cair absolutamente nada da palavra anterior, certo? Ao contrário, se a palavra anterior terminar em consoante, ele recebe um Y para não encontrar. Mas ele não faz cair absolutamente nada. Então, vieste para pescar peixes comigo? Aí ele diz assim, guinengandebe ishe aguasem. Não, para falar a ti, eu cheguei. Então, aí vejam, falar, nheng. O gerúndio de nheng, falando, nhenga. Como o verbo falar em tupi, ele não é transitivo direto, esse verbo nheng, em tupi eu não posso falar assim, eu falei isto, eu falei aquilo, não. Como em português eu posso, mas em tupi não. Eu vou usar o verbo dizer em tupi, que é um outro verbo. Este verbo nheng, ele é intransitivo, tá bom? Eu falo, mas não digo o que eu falo, certo? Então, falando eu, gui nhenga. Falando tu, e nhenga. Falando ele, o nhenga. Entenderam? É assim então que nós vamos
construir o gerúndio desses verbos que não têm objeto, marcando o sujeito deles, com o morfema número pessoal. Então, guinhenga indebe cheaguasem. Não, para falar a ti, eu cheguei. Aí o companheiro dele diz assim, ó, tia soia ye por acá, vamos para pescar, pescar com rede, é o verbo ye por acá, pescar com rede. Os índios tinham verbos diferentes para expressar isso, para expressar pescar com rede, pescar com anzol, certo? Com vara de pescar, né? Agora vejam aí, eguatabo erenhengne, caminhando falarás. Se eu quiser dizer assim, caminhando eu falarei. Anheng guiguatabo, falo caminhando. Faço todas as formas. Erenheng eguatabo, falas caminhando. Ele fala caminhando. Onheng oguatabo, oronheng oroguatabo, e assim por diante. Certo? É muito simples. Vejam então aqui que nós marcamos o futuro, não é? Com o ne no final. É assim que se forma o futuro. O futuro recebe o ne no final do período e não no final do verbo. Os índios vão para o rio. À margem dele dorme o índio Potim. Jaguanharon diz: Potim recé chemaenduaramo ayur, cheirum repiaca só. Vim lembrando-me de Poti, vou para ver o meu companheiro. Vejam lá, ó, quando nós temos um predicado nominal, por exemplo, ó, Shekatu, eu sou bom. Se eu quiser dizer assim, ó, sendo eu bom, como nós temos um predicado nominal aí, não é verbal, nós acrescentamos ramo ao adjetivo. Então, Shekatu-ramo quer dizer, sendo eu bom. Sendo eu bom, eu dou comida para você. Shekatu-ramo aimeng tembi u indebe. Entenderam? O verbo maendoar é a mesma coisa, ele também é um verbo que parece adjetivo, né? She maendoar, eu sou lembrante, eu me lembro. Agora então, lembrando-me de você, she maendoaramo, né? Enderecé, lembrando-me de você, eu vim, ayur, certo? Então é muito simples, é só usar o ramon, she maendoaramo, inde maendoaramo. E na terceira pessoa usa-se sempre o o, quando é gerúndio. O maendoaramo, tá bem? Ore maendoaramo, yande maendoaramo, pe maendoaramo, o maendoaramo. Sendo eu bom, shekaturamo, ndecaturamo, ocaturamo, orecaturamo, e assim por diante. Muito bem. Vejam aí a segunda frase que está aí, ó. Sheirun repiaca só. Para ver o meu companheiro, eu vou. O epiak é verbo ver. No gerúndio, vendo ou para ver, epiaka. Como ele é um verbo transitivo e ele é um verbo em S, daqueles que exigem S na conjugação, então nós colocamos o R para receber o pronome. Tá bem? Sheirun repiaka a só. Próxima linha. Potim queir ibiraguiribo o quero upa. Potim está dormindo embaixo daquelas árvores. Vejam só, aí eu usei o verbo estar numa outra forma, que não é o verbo estar icó, é o verbo estar deitado. Vocês vão ver isso aqui mais... Aqui na página 177, vão ver isso. O verbo estar deitado tem dois temas, é yub e ub, tá bem? Quando ele é
quando ele está na forma nominal dele, ele é de prefixo de relação. Então é uba, né? Tuba, xeruba, anderuba, certo? Ele vai ter então prefixo de relação. Então ele é um verbo irregular, é um verbo ditemático, certo? Como vocês já viram outros. Vamos ver então como é que ele se conjuga. Estou deitado, aiube, ereiube, ouube, oroiube, iaiube, peiube, ouube. Estou deitado, estás deitado, está deitado. No gerúndio, ele é só a primeira pessoa que é irregular. Fica então guitupa, estando eu deitado. Eiupa, estando tu deitado. Oupa, estando ele deitado. Vejam só então, se vocês querem enfatizar o estado, né? O estar deitado, vocês podem usar, em vez do verbo icó, podem usar o verbo estar deitado. Então eu posso dizer assim em tupi, ó, estou dormindo. Quem está dormindo não fala isso, né? Mas quem começou a dormir, vai, estou dormindo. Quer guitupa, estás dormindo. Erequer eiupa, ele está dormindo. O quer oupa. Então vejam, nós estamos aí enfatizando o ato de que a pessoa está dormindo e deitada, certo? Isso às vezes é marcado em tupi antigo para diferenciar também as situações. Agora, se eu quero dizer assim, onde está Pedro? Não sei, ele está dormindo. Nem sei se ele está dormindo sentado ou em pé, ou dormindo deitado, entendeu? Aí então eu vou usar o icó mesmo, só quando eu quero enfatizar mesmo a ação. Por exemplo, nós temos outros verbos que significam estar. O verbo in, ena. O verbo in, ena, é o verbo estar sentado, estar parado, estar quieto. Olhem lá. Ain, erein, oin, oroin. No indicativo ele é todo... todas as pessoas têm a mesma forma, tá bem? Forma in. Agora, no gerúndio ele tem a primeira pessoa irregular, estando eu quieto, estando eu sentado, guitena, e depois é tudo normal. Eina, oina, oroina, iaina, peina, oina. Entenderam? Então, Pedro está dormindo. Se ele está dormindo sentado, e eu quero enfatizar isso aí eu digo, Pedro o quer oina. Ele está dormindo sentado. Agora, se eu não quero enfatizar isto, eu simplesmente falo, Pedro o quer oicobo. Certo? Não há necessidade nenhuma de usar isso. A mesma coisa, vejam o verbo estar em pé, o verbo am. Am, ere am, o am, oro am, ya am, pe am, o am. E no gerúndio? A primeira pessoa é totalmente irregular esse verbo. Como ele termina em consoante, o gerúndio dele é em a, né? Então, gui ama, e ama, o ama, oro ama, ya ama, pe ama, o ama. Então na página 177 vocês podem ver esse verbo aí. Então, se eu quero dizer, por exemplo, ele está vendo o rio. Se interessa mostrar o fato de que ele está em pé, então eu digo, a é o sepiac e o ama. Ele está vendo o rio de pé. Agora, se isso é um fato irrelevante, eu uso o icó. Vamos então voltar para o nosso texto e aí onde está escrito, na página 170. Aproximam-se de Poti que dorme. Ele acorda e os vê. Diz, Xerepiaca peiur, Xerepiaca peiur. Viestes para me ver, viestes para me ver, vocês vieram para me ver. Aí ele pergunta assim, ó. Imbaere sepe erequere iupa ike?
por que estás dormindo aqui? Então vejam lá, usamos o verbo estar aí, que é o estar deitado, né? Por que dormes estando deitado aqui? Aí ele diz assim, ó. Guie por acai que a quer guitupa. Para pescar com rede, aqui estou dormindo. Ele está mostrando que ele está deitado, né? Estou dormindo, deitado. Quese e embeipe guique ayur. Ontem, à margem do rio, vim para dormir, certo? E embeiba. E embeiba é usado também para praia, mas também pode ser margem de rio, margem da água, né? A praia, pode ser praia, uma praia do mar, ou pode ser praia de um rio também. Muito bem, ontem à margem do rio, guique ayur, vim para dormir. Para dormir eu vim. Vejam lá o verbo quer, verbo dormir. No gerúndio, que, certo? Para dormir, como esse verbo é intransitivo, guique, para eu dormir. Para você dormir, e que. Para ele dormir, o que. E assim por diante. Sheiron imeopindaiti koikowo. Meu companheiro ali está pescando. Aí, literalmente, ele está dizendo assim, ó. Meu companheiro ali lança o anzol estando. Bom, vamos ficar por aqui hoje e na próxima parte da nossa aula nós terminaremos de dar todas as explicações. Até a próxima.